O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a missa votiva, facultativa, em honra ao coração eucarístico de Jesus. Esta memória, ela sempre cai na quinta-feira posterior à sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Então, sexta-feira passada, celebramos o Sagrado Coração de Nosso Senhor. Nesta quinta-feira, dentro da oitava do Sagrado Coração, nós celebramos o coração eucarístico de Nosso Senhor. E aí você pode perguntar: mas qual a diferença de celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus e celebrarmos o coração eucarístico de Jesus? Materialmente, assim, nenhuma, porque é o mesmo coração, isto é, espiritualmente, é o mesmo coração, é o mesmo amor. Só que aqui, hoje, nós damos ênfase a outros aspectos. Enquanto na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós nos referíamos ao amor de Deus manifestado sobre todos nós, de todas as maneiras, hoje nós nos voltamos mais especificamente ao amor de Nosso Senhor, que nos concede dois presentes: o sacerdócio e a Eucaristia. Então hoje os nossos olhos se voltam basicamente para esses dois dons do coração sacerdotal, do coração eucarístico de Cristo. E isso então nos leva a fazer uma reflexão de se temos amado Nosso Senhor, se temos dado a devida adoração e reverência a Nosso Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus diz assim: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal. Ora, meus irmãos, amor com amor se paga, diz Santo Agostinho. Ora, será que nós também temos desejado ardentemente comer esta ceia? Será que nós também, quando nos aproximamos de Nosso Senhor, nós nos aproximamos com o coração ardendo de amor ou com um coração indiferente? Isso vale para todos nós, isto é, todos nós que saímos de nossas casas e viemos participar da Santa Missa,
e entramos na fila da comunhão, com que espírito, com que postura, com que atitude interior temos vindo? Será que há alguma lamentação em deixar a cama? Ah, padre, mas isso faz, aqui no nosso caso, né, que celebramos no horário daqui, às 6 da manhã, então para vir à missa aqui, né, a pessoa tem que acordar mais ou menos em torno das 5 da manhã. Então, quando está muito quente, a noite foi mal dormida, dá vontade de dormir um pouquinho mais. Quando está fresquinho, como nesse mês de junho, julho, né, as noites e as manhãs são relativamente fresquinhas, dá vontade de dormir um pouquinho mais, já que está fresquinho. Ora, mas será que o seu coração se apega a essas realidades, mais se inclina a isso e se esquece de que Jesus espera você no sacrário, espera você no altar, quando Ele se dará a nós em alimento? Santa Teresinha do Menino Jesus uma vez disse à sua prima que Jesus está ali no sacrário, estava ali no sacrário só por ela, estava ali no sacrário esperando só por ela. Nós às vezes, nós colocamos todo mundo, porque é uma maneira de diluir a nossa, digamos, a nossa responsabilidade em amar de volta. Mas, meus irmãos, Deus está ali esperando por cada um individualmente, de modo que, com que alegria nós deveríamos nos levantar da nossa cama e vir à missa, ou para aqueles que têm este hábito virtuoso de fazer a adoração a nosso Senhor, 1, 2 vezes na semana, ou às vezes até mesmo um pouco mais. Com que alegria deveríamos nos levantar para ir ao encontro do Senhor? Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Então precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração este amor ardente, este amor devoto, cheio de devoção, cheio de prontidão, cheio de ternura. Esse amor, a palavra ardente é adequadíssima, isto é, essa fornalha de amor no nosso coração, de modo que nós amemos e amemos muito a Deus, e que o nosso amor seja também reparador, para que nós reparemos as friezas e indiferenças tantas vezes cometidas por nós católicos, de indiferenças a nosso Senhor, de comunhões mal feitas e participações da Santa Missa tão distantes. Mas, embora isso seja verdade para todos nós, ela é especialmente verdade, e hoje, de uma maneira muito especial, ela é especialmente verdade para os sacerdotes. Isto é, Jesus, meus santos, quando isso ele disse: desejei ardentemente comer esta ceia convosco, ele se referia aqui primeiramente aos apóstolos. Então Jesus tem sede dessa intimidade com o coração sacerdotal. O quanto machuca, o quanto ofende, o quanto entristece ao coração de Jesus corações sacerdotais frios, indiferentes a nosso Senhor, sacerdotes que não são adoradores, sacerdotes que não têm vida de oração, sacerdotes que não procuram ser zelosos no amor a nosso Senhor. E aqui, meus santos, nós, sacerdotes, precisamos rezar por nós e pelos nossos irmãos, mas vocês também, vocês precisam rezar para que nós, sacerdotes, possamos dar essa alegria a nosso Senhor. Ora, quando você ama alguém, você quer
que aquela pessoa amada se alegre. Ora, se vocês católicos, se vocês leigos católicos sabem que muito alegra a Jesus um sacerdote adorador, vamos então rezar para que nós, sacerdotes, sejamos adoradores. Adote de alguma maneira os sacerdotes, alguns sacerdotes em particular, mas eu diria, adote os sacerdotes, reze por eles. Em cada missa, se comprometa naquele momento em que você estiver com Jesus, na intimidade do seu corpo, que você recebeu a Eucaristia, lembre-se dos sacerdotes, interceda por eles. E não tenha medo de dizer: ah, padre, mas se eu rezar, eu já tenho algumas intenções particulares no meu coração. Se eu rezar pelos sacerdotes, é como que eu fosse diminuir. Digamos assim, eu tenho uma quantidade, 1 quilo de graças, e eu tenho várias pessoas por quem rezar. Aí eu vou distribuir este quilo de graças. Se eu for rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, o 1 quilo de graças que eu tenho desaparece. Não, meu santinho, a lógica não é essa. A lógica é, você tem uma chama, e quer você acenda uma vela, quer você acenda 1000 velas, a chama é a mesma. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o fogo do amor de Deus, e naquele momento queira acender outros corações com aquele mesmo amor. Então, além das suas intenções particulares, reze pelos sacerdotes, porque esta é a vontade de nosso Senhor, que nós sacerdotes sejamos adoradores. Repito, nós iremos rezar por nós e pelos outros sacerdotes, e consequentemente, quando um sacerdote for santo, o povo de Deus ganhará, e ganhará muito com isso. Então nós rezaremos por nós, mas vocês também vão rezar por nós. Nós iremos fazer reparação, e devemos fazer reparação pelas friezas cometidas por nós e pelos nossos irmãos sacerdotes, e vocês também farão reparação pelas missas celebradas sem zelo, pelas vidas sacerdotais vividas sem zelo, pelas comunhões feitas pelos sacerdotes sem zelo, livre-os de fazê-las em pecado mortal, mas também sem zelo, com indiferença, pela vivência sacerdotal sem fé no mistério que o sacerdote carrega. Então nós iremos de uma maneira particular, não apenas hoje, mas que hoje seja o início desta, digamos, vocação reparadora. Há um livro, Ensino Ieso, de um sacerdote americano, em que Jesus falava com ele de uma maneira particular, de uma maneira profundíssima, e que nosso Senhor a ele falava usando muitas vezes essa expressão de o meu coração eucarístico. E olha aqui, em uma das orações em que Jesus fala a este sacerdote, olha aqui o que Jesus diz a ele: tu alegraste, Jesus falando com este sacerdote, tu alegraste meu coração, permanecendo esse tempo em minha presença. A luz da minha face eucarística resplandeceu na tua alma, quando eu te aproximei do meu lado ferido. O sacerdote que foi rezar, Jesus disse: eu fiquei muito feliz, porque você é meu amigo, e você veio rezar, e quando você veio rezar, eu te aproximei do meu lado transpassado. Tu és sempre bem-vindo em minha presença. Imagine, que algo bonito, Jesus dizendo, e isso o sacerdote com as suas limitações, e Jesus diz: tu és sempre bem-vindo em minha presença. Esta é a tua vocação, sacerdote adorador. Esta, meus santos, é a nossa vocação, não é apenas a vocação deste sacerdote em particular. Então a vocação do sacerdote não é
Entenda aqui o que eu quero dizer apenas. Não é apenas celebrar a missa, pregar o evangelho, ouvir as confissões, mas tornar isso fecundo na sua própria vida também, por meio da sua vida de oração, por meio da sua intimidade adoradora com nosso Senhor. Portanto, responde ao chamado de meu coração, adora-me. Imagine, meus santos, Jesus aqui está mendigando amor humano. Por quê? Porque Ele ama, não porque Ele precisa. Porque Ele quer que os seus sacerdotes sejam santos, como Ele mesmo vai dizer aqui, que Ele quer fazê-los faróis de santidade. E Ele diz, adora-me por seus irmãos sacerdotes, isto é, fazer uma adoração reparadora pelos sacerdotes que não adoram. Adora-me por seus irmãos sacerdotes que se esqueceram que eu lhes espero no sacramento do meu amor. Isto é, Jesus ali espera cada sacerdote. Imagine, meus santos, quanta alegria nós daremos a nosso Senhor se nós, por meio das nossas orações, vamos lá, se eu me tornar um sacerdote adorador, quanta alegria eu darei a Jesus, e quanta alegria vocês darão a Jesus, se vocês, por meio das suas orações, alcançarem outros sacerdotes adoradores. E se eu, com a minha oração, alcançar outros sacerdotes adoradores, e não porque a minha oração seja poderosa, e não porque a oração de vocês seja poderosa, mas porque Jesus quer se utilizar da nossa oração para conseguir outros sacerdotes adoradores. E continua Jesus, meu coração eucarístico transborda de amor pelos meus sacerdotes, daria a cada um deles a graça que eu dei a João, que é o sacerdote, digamos, mais adorador, mais íntimo de nosso Senhor. Pois bem, Jesus diz, eu daria a cada sacerdote a graça que eu dei a João. Eu faria de meus sacerdotes faróis de santidade, transmitiria às suas línguas e às suas mãos as mesmas graças que derramei sobre os meus apóstolos no início da igreja. A reticência não é minha, isto é, a omissão não é minha, a culpa não é minha. Se eles não são assim, se vocês não são assim, é porque vocês não têm me procurado. Imagine, meus santos, em cada paróquia um Padre Pio. Imagine, um Padre Pio é um exemplo de um sacerdote joanino adorador. Imagine em cada paróquia um Curadás, um São João Maria Vianney. Imagine em cada paróquia um Dom Bosco. Mas é isso que nosso Senhor quer. Nosso Senhor não quer sacerdotes medíocres. Nosso Senhor quer sacerdotes cheios do amor de Deus, e que com a chama do seu coração, isto é, com a chama de Deus no coração do sacerdote, ele acenda outras chamas. Mas, meus santos, como infelizmente existem muitos sacerdotes com os corações apagados, nosso Senhor também convida a vocês, leigos, por meio de suas orações, penitências e caridade, reacender os corações dos sacerdotes. E quanta alegria daremos a Jesus, porque daremos a Ele o presente que Ele quer receber. Imagine, quando nós damos um presente a alguém que ela não quer receber, ela recebe meio xoxinha, né? Mas quando nós damos a alguém o presente que ela quer receber, o sorriso vem de canto a canto. Pois bem, o presente que Jesus quer receber é sacerdotes adoradores, sacerdotes santos. O presente que Jesus quer receber, porque Ele, ao instituir o sacerdócio e a Eucaristia, Ele pensou em sacerdotes santos, para que administrassem santamente os seus santos mistérios, os seus santos sacramentos. E aí ele se volta novamente
para aquele sacerdote em particular e diz: tu diz sim, né? Jesus pede, né, que ele se dê em oração, e Jesus pede: diz sim. Aqui me lembra aquele diálogo de Jesus com Santa Teresa de Calcutá, quando ele pediu a ela também algo em particular, e Jesus disse: você vai me negar isso? Você vai dizer não a mim teu esposo? Pois bem, Jesus aqui diz agora ao sacerdote: diz sim a mim. Ser o Padre adorador da minha face eucarística e do meu sagrado coração, que está presente no sacramento do meu amor, e guarda pela companhia que aguarda pela companhia de um único sacerdote que me ame, que se ofereça comigo ao Pai como vítima reparadora. Meu Pai está triste pela frieza e indiferença com que eu sou tratado pelos sacerdotes. Meu Pai está triste pela frieza e indiferença com que eu sou tratado pelos sacerdotes. Os céus choram pelos pecados dos meus sacerdotes. E continua aqui, meus santos, quem quiser esse livro, todos podemos adquirir, não apenas os sacerdotes, né? Então, ensino, I-N-S-I-N-U, ensino Iesu, da editora Eclésia. É um livro muito bom e que tenho certeza que muitos tirarão proveito espiritual. Eu tinha vontade de falar outras coisas, mas o tempo já voou. Então, mas que hoje, nesta memória do coração eucarístico de Jesus, eu da minha parte, que faça este propósito, e faço este propósito de ser mais generoso na oração, mais generoso em fazer companhia a Jesus na Eucaristia, e de celebrar com mais piedade, devoção, reverência os santos mistérios. Mas vocês, meus santos, também façam este propósito de colocarem na oração diária a oração pelos sacerdotes, de vocês, se possível, de alguns até pronunciarem um nome, isto é, de vocês se recordarem de alguns pelo nome ou pela memória. Jesus aqui diz, eu ia isso dizer, mas não vou aguentar não dizer, eu vou dizer. Jesus diz que na oração dele, que quando um sacerdote se coloca diante dele e começa a rezar pelas pessoas, Jesus atende especialmente, e atende não apenas por aqueles que ele pronuncia o nome, mas ele atende também aquelas pessoas por quem ele disse um dia: eu rezarei por você. Para quantas pessoas na minha vida? Padre, reze por mim. E eu disse: sim, minha santinha, eu vou rezar. E eu, quando me coloco em oração, eu digo: Jesus, eu já disse isso para tanta gente, e eu não me lembro, e eu não tenho como me lembrar, mas o Senhor se lembra, Jesus. Eu quero rezar por essas pessoas também. E Jesus diz que Ele vai atender. Imagine, meus santos, se vocês conseguirem sacerdotes assim, quantas graças vocês também receberão, quando estes mesmos sacerdotes se puserem em oração, se puserem em adoração. Então rezemos, peçamos a Deus que nos conceda sacerdotes segundo o seu coração, sacerdotes adoradores. Peçamos isso, porque é esta oração que Jesus quer ouvir de nós, para nós conceder esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.